Serju, Comitê de Estudos de Recuperação do Rio Jundiaí. Hoje nós vamos saber a história dessa entidade que muito contribuiu para a despoluição do Rio Jundiaí. E para falar desse assunto aqui no EJ Conecta de hoje, temos 4 pessoas de peso. André Benassi, ex-deputado federal e ex-prefeito de Jundiaí. Domênico Tremaroli, biólogo e técnico em saneamento e atual gerente da Agência Ambiental da CETESB de Jundiaí. Luiz Roberto Delgelmo, administrador de empresas e atual presidente da DAI Jundiaí. E o engenheiro mecânico Araí Martinho, que trabalhou na SICA e foi representante da Ciesp em todo esse contexto. Inicialmente, eu vou passar a palavra para o André. André, conta para a gente aí como que foi o começo dessa articulação política, por que surgiu o Serju? Bom, eu comecei dizendo antes, o Vladimir Martins chegou da China e pouco receptivo pelas autoridades do município na época. Eu era vereador na época, aliás, não era vereador, era deputado estadual. E sabia que o Jaime tinha essa dificuldade e eu abracei o Jaime quando veio. Recebi o Jaime e nós começamos a conversar muito. E ele queria, por toda a coisa, eu fazia muitas reuniões com candidatos a vereadores, porque eu queria selecionar pessoas para fazer uma Câmara bem assim, comprometida com a cidade, aquela coisa. E o Jaime frequentava essas reuniões. Daí surgiu que eu era aluno do Franco Montoro, também em São Paulo. Aluno? Eu era aluno do pós-graduação de mestrado do Direito Administrativo. Tá. E era deputado estadual. Não sei se era ainda, depois que... Bom, o Jaime, perto de mim, vendo o programa do Montoro, ele chegou para mim e disse: nós precisamos distribuir o rio, entre outras coisas. Eu disse: sim, Jaime, mas a cidade está difícil, não tem dinheiro. Não, nós vamos fazer um trabalho tripartite, Estado, município e empresa. Estado, município e empresa. E daí nós vamos. Mas, para isso, nós precisamos, eu disse para ele, precisamos reunir os prefeitos, porque o Rio de Janeiro começa aqui. É uma extensão muito grande. Perfeito. E precisa reunir todos os prefeitos e afinar, porque não adianta isso a cidade de Jundiaí e o resto disso. Eu conto com você. Ele era hábil nisso. Sim, com certeza. E começamos a reunir lá no Porto Videira. Era o restaurante que tinha lá. E reunindo lá, ia todos os postulantes à prefeitura de cada município. E ficou declarado e firmado o compromisso de que todos os que estavam lá, que eram postulantes aos cargos de prefeito de suas cidades, se comprometeriam a desenvolver a sua parte. E foi isso. E fato conseguinte foi que foi eleito todos. Eleito todos, nós reunimos novamente no meu gabinete e vamos dar partida nisso. E daí para frente ficou a cargo de Luiz Chaves, chamo também entidades, né? Como o Comendo, o CETESB, Paraí, junto, Ciesp. Domênico, e a ação do Estado nisso daí? Como é que surgiu o empurrãozinho do Estado, digamos assim? Então, na campanha do governador Franco Montoro, o Werner Zulauf coordenou a discussão da temática ambiental. E, uma vez criada essa demanda, também o Dr. Zulauf, ele já assim que foi eleito Franco Montoro,
o Werner foi designado para ser presidente da CETESB. Na função de presidente, o governador designou a ele se reunir com as prefeituras, articular a formulação de um plano de ação. Como trabalhar para concretizar essa ação tripartite, Estado, município, indústrias, para formular um plano de ação para despoluir o Rio Jundiaí, recuperar as águas do Rio Jundiaí. O Rio Jundiaí era muito crítico naquela época, não? Era muito crítico, era um dos rios mais poluídos do estado de São Paulo, né? Ele chegava a atrapalhar o rio Tietê, quando chegava em Salto, desaguando em Salto, ele prejudicava a qualidade da água do rio Tietê, para se ter uma ideia. Nós tínhamos muitas indústrias dentro da cidade. E isso, de uma certa forma, favoreceu a solução de Jundiaí, né? Porque houve uma conjugação dos interesses aí. As empresas não tinham espaço para implantar seus sistemas de tratamento, né? O município também tinha necessidade de fazer o seu tratamento. Então, a partir daí, que a CETESB começou a trabalhar e reuniões, série de reuniões, nós temos isso registrado, e eu faço questão de deixar esse material que foi digitalizado aqui para o acervo da Associação dos Engenheiros. Eu agradeço. E a partir dessas reuniões, foi sendo pensado a forma. Inclusive, a figura de comitê, na época, pode ser uma associação, um consórcio. O nosso jurídico falou, não, entendeu que a formulação tinha que ser formato de comitê. O jurídico da CETESB. Da CETESB. Tá. Foi muito interessante, porque a CETESB trabalhou com todas as unidades, praticamente, para formular isso daqui. E foi uma coisa piloto? Tinha outra no estado de São Paulo acontecendo? Não havia nada parecido acontecendo no estado, né? Apesar de que o governador Franco Montoro foi um incentivador das ações consorciadas. Nós tínhamos algumas ações assim parecidas, mas era no nível municipal, né? Americana, Limeira, nessa época, eles também partiram para essa conjugação de interesse das indústrias com os municípios. Enfim, mas aqui houve um trabalho que atingiu toda a bacia hidrográfica, todos os municípios, e a partir de uma sequência, uma série de reuniões, então, foi já com proposta assim, de concepção técnica para cada município, foi aí elaborada essa proposta de criação do comitê, e o comitê foi criado com uma organização em que cada município teria o seu subcomitê, onde faria a gestão dos seus recursos, as decisões das obras. Cada município teve um subcomitê e eles eram soberanos para decidir se iam executar a obra, comprar tubo, desapropriar, enfim. Então, aí essa questão foi gerida em cada município com o seu desafio. Foi feita essa gestão com recursos vindos do Estado, uma parte, vindo da contribuição das indústrias, outra parte, e a parte de execução dos municípios. Foi basicamente assim que foi lançado esse programa. Entendi. Araí, e você, como que a indústria recebeu esse chamamento, digamos assim? Foi de maneira positiva, negativa? Conta para a gente. A rigor. Vamos dar um contexto um pouquinho do que era o Brasil à época. Perfeito. Nós éramos um país de 200% ao ano de inflação, dívida externa enorme, né? Brasil pendurado no Fundo Monetário Internacional, planos para resolver o problema, pareciam os planos econômicos mirabolantes, foram 3 em 10 anos, né? Para a indústria, como é que isso batia? Como é que eu posso ter ideia de que eu vou pôr o meu dinheiro lá e esse problema vai estar resolvido? Porque a lei continuava a mesma. E essa lei colocada, que, como o Dejão colocou bem, que nasce nos anos 70, praticamente no mundo, acho que nasceu nos anos 70, né? O Brasil foi um dos pioneiros nisso, ela praticamente
levava para o poder público a possibilidade até de fechar a sua unidade. Então, era uma faca na jugular. Não tinha muito o que pensar. Então, o que aconteceu? O seu Werner nos chamou. À época, eu fui representando a SICA, que eu era gerente de engenharia da SICA. Chamou a nós, a Duratex, a Flashman, a Frigorífico Teo Maia e a Eucatex, que era em Salto. Que juntas essas empresas, a capacidade de poluição dela, poder de poluição dela gerado, era muito equivalente à parte de pessoal das cidades, aos habitantes da cidade. Esgoto doméstico. Por exemplo, Jundiaí, a carga poluidora das empresas de Jundiaí era equivalente à cidade de Jundiaí. Então, depois dessa... Foi daí que surgiu a necessidade da... Depois dessa reunião, em seguida dessa reunião, o presidente da Flashman juntou todos nós numa reunião, dizendo o seguinte: vocês se sentem confortáveis de fazer um negócio com o Estado? O Estado é confiável? O Estado vai fazer aquilo que está fazendo? Quer dizer, nós vamos botar dinheiro e esse dinheiro vai virar obra? E aí eu tive a oportunidade de dizer, eu era o gerente da SICA, das 7 fábricas da SICA. A fábrica de Jundiaí era uma fábrica, como o Deljama colocou muito bem, praticamente cercada pelo Jardim SICA. Ela não tinha área disponível para você pensar em fazer um tratamento de efluente. E eu coloquei isso para a indústria, dizendo, eu prefiro não gerir um tratamento de efluente, ou seja, um terceiro gerir isso para mim e eu pagar para ele, que é o conceito do poluidor-pagador. Uhum. Né? Feito isso foi conversado entre todos, eles chegaram à conclusão, tá bom, vamos fazer. Aí chegou a segunda questão, como é que vai ser esse contrato? E aí ficamos, nós, os jurídicos dessas empresas, e a CETESB praticamente 1 ano ajustando o contrato. Foi com a CETESB dessa Com a CETESB, com o jurídico da CETESB. Ao final do contrato, as indústrias conseguiram 2 garantias. Cessado o pagamento pelo Estado de mais de 3 meses, as indústrias paravam de pagar. E a CETESB se comprometia a não vistoriar, né? Se fosse multar, estaria multado em seguida. Né? Tá? E a segunda questão, me foge agora, mas era uma outra garantia desse tipo. Então, gente, parou, a gente não brinca mais. Esse tipo de coisa, né, ao virar isso um texto e a CETESB acordar, o que é muito interessante é que nunca foi nós contra eles. Sempre foi nós com eles. Então, nós, indústrias, tínhamos um problema, a CETESB, como gestora, tinha um problema de nos gerir, né? E como é que fazia isso? Foi aí que começou o trabalho. Volto a lembrar, os nossos primeiros carnês eram em BTN, que depois viraram OTN. Bônus do Tesouro Nacional, né? Para quem não conhece. E depois isso aí, Cruzeiro Novo. Então, foi uma loucura. Então, eu tenho aqui os primeiros dados de quanto nós estávamos falando. Os primeiros orçamentos da CETESB. O projeto inteiro custaria 60 milhões de dólares. Eu dolarizei para o valor de hoje. Tá. Provavelmente isso está subestimado. Né? As indústrias aportariam 12 milhões de dólares. Então, 12 milhões de dólares era muito dinheiro. Né? Se considerar em lucro de empresa, era alguma coisa que o cara estava jogando o lucro dele em cima disso. Foi aí que começou. A partir daí, as indústrias começaram a participar fortemente. Na época, o diretor da CETESB, da Fiesp, era o seu Chico Francisco Dal Santo Neto. Né? Ele nos deu liberdade para negociar o pacote inteiro. E aí chegamos a um pacote. Em paralelo com isso, como disse o Domênico, criou-se o subcomitê de Jundiaí. Como é que funcionava o subcomitê? Eu acho que nas outras cidades iguais. Sentava-se a CETESB, que era a gestora financeira, e tinha os dados
de poluição, com representantes das indústrias. Então, tinha no caso de Jundiaí, tinha o representante da Duratex, um representante da SICA, um representante da Flashman e eu representando o Ciesp, ou seja, as outras. Né? Esse conjunto de pessoas e mais o DAI. Primeira questão que ficou clara é que a gestão teria que ser do DAI, porque era o gestor da obra. Então, o presidente do DAI, a partir daí, virou presidente do subcomitê de Jundiaí. Nesse caso, era o engenheiro Baldriz. Primeiro era superintendente. Não, o Jaime não foi DAI. DAI. O Baldriz foi o primeiro presidente do Serju. Para você ter ideia, o nível de transparência, cada licitação foi discutida por todos nós. Não se aprovou uma licitação durante o processo inteiro em que cada um de nós não tivesse posto a assinatura ali dizendo que concordava. Então, isso deu para a indústria uma tranquilidade de, vamos dizer assim, do lado da pessoa que está fazendo, da entidade que está fazendo a obra, a coisa é séria. A segunda questão era, e o Estado? E o município? Né? Então, eu tenho recortes aqui de jornal com o substituto do André, que foi o Dr. Valmor Chagas Martins, delatando que o Estado estava devendo para o Serju $2 milhões. Esse dever permitiu que, com o dinheiro das indústrias e mais o dinheiro do próprio município, a gente andasse em toda a fase de esgotamento, a menos da estação de tratamento. Que era uma outra dúvida. Que tratamento vamos usar? Também as indústrias acompanharam isso. Então, foram 10 e tantos, uns 13 anos, talvez, de acompanhamento de tudo isso, mas seguido, mês a mês. Delgelme, você que foi presidente do Serju, hoje é da DAI, como é que você enxergou isso daí durante a... Conta pra gente um pouquinho. Então, lá naquela época, eu assumi a DAI na segunda gestão do Dr. André, em 93. Já estava consolidado esse processo do Serju, com a participação tripartite, né, Estado, município e indústria. E os recursos que vinham do Estado vinham em câmera lenta, vamos dizer assim, né? Então, isso possibilitava que as indústrias pudessem, inclusive, também retardar o pagamento. Mas aí, como o Araí lembrou bem aqui, todas as licitações que a gente fazia, a gente tinha a minuta nossa de contrato, de obra, submetia a aprovação de todos, o pessoal podia checar, conferir, ver se estava tudo ok. Aí a gente fazia as licitações. Então, de 93 até 95, a gente viu que o recurso que a gente tinha do município, das indústrias e aquilo que estava vindo do Estado, permitia que a gente conseguisse fazer o esgotamento sanitário da cidade. Conseguimos construir interceptor, enfim, conectando todas as redes de esgoto no sistema, tudo isso. Mas não resolvia o problema, porque a gente estava lançando o esgoto in natura na nossa divisa, quase de Jundiaí com Itupeva. Então, daí o que ocorreu? Outro problema na mesma época. Nós tivemos uma crise hídrica violenta nos anos 93, 94, que obrigou a DAI de Jundiaí, na época, a negociar com o Estado uma outorga de captação no Rio Atibaia. E, quando nós sentamos para negociar essa outorga de mais água lá do Rio Atibaia para atender Jundiaí, o Estado veio e pôs a faca no nosso pescoço, dizendo, olha, vocês precisam tratar o esgoto de Jundiaí, de alguma maneira. Ele disse, mas como que nós vamos tratar se vocês são os primeiros a estarem em atraso com o cronograma financeiro? E do ritmo que está aqui, nós vamos demorar mais de 10 anos para conseguir ter todo o dinheiro necessário para fazer essa estação de tratamento de esgoto. E nesse primeiro período foram feitas várias pequenas estaçõezinhas, que o pessoal mais antigo talvez se lembre, no final da 9 de julho, onde tem hoje aquela praça ali na beira do rio, que tem a Praça das Noivas, que é Tumavara, tem aquele chafariz, ali funcionou várias pequenas estaçõezinhas de tratamento de esgoto, que foram testadas as tecnologias que tinham para chegar no modelo de tecnologia. E aí... Foi justamente o que o Araí falou, para consagrar
concepção uma de concepção. tratamento. Aí já tinha sido definida a rota tecnológica, então já sabíamos qual era. Logo que eu cheguei à DAI, a gente contratou o projeto executivo da estação de tratamento de esgoto, essa que existe hoje lá no bairro do Varjão. Nós começamos a executar o projeto. Aí, à medida que o projeto foi ficando pronto, a gente viu que o investimento para fazer essa estação era um investimento significativo. Aí eu fiz uma conversa junto com o Serju, com as indústrias e tudo mais, e disse, olha, se nós fizermos o seguinte, a parte da estação de tratamento de esgoto, a gente faz uma parceria com a iniciativa privada, a gente faz uma concessão de serviço público, o camarada vem aqui, constrói, investe o dinheiro dele, e a gente estabelece o critério de cobrança pela carga poluidora, mais o volume, enfim, criando as regras para isso, modelamos isso financeiramente com a empresa que estava desenvolvendo o projeto e apresentamos isso ao comitê, ao Serju, e o pessoal aqueceu com a ideia. Tá bom, então vamos por esse caminho. Porque esse contrato de financiamento que havia das indústrias era uma antecipação de receita para a DAI. A DAI tinha que devolver isso para as indústrias quando iniciasse o tratamento de esgoto. Então, aí, dessa forma, nós fizemos a licitação. Em termos de valores, os 60 milhões de dólares? As indústrias teriam 12 milhões de dólares, entre aspas, equivalente a isso, para ser devolvido pela DAI. E aí, o que ocorreu, então? Nós acertamos isso com a indústria e nós aí, então, fizemos a concorrência na época para fazer a concessão do tratamento. Então, todo esgotamento sanitário, nós fizemos com os recursos do Serju, indústria, Estado e município, conseguimos fazer isso. Então, pegar todo o esgotamento da cidade e levar até quase a divisa de Itupeva. E daí a estação com a iniciativa privada. A estação demorou cerca de 2 anos para ser construída e entrar em operação. Começou a construção dela no final de 96 e foi inaugurada em 98, já no início da gestão do Miguel Haddad. Logo que a estação entrou em operação, a DAI fez a devolução daqueles recursos que haviam sido antecipados pela indústria e foi sendo devolvido tudo. E a DAI devolveu todos os recursos que foram antecipados. E era uma outra dúvida que a indústria tinha. Foi eu pôr dinheiro, mas depois quem tiver lá, o segundo, terceiro ou quarto prefeito que vem depois desse contrato, vai devolver? Não vai? Contabilmente, inclusive, né? Como é que você dá dinheiro para alguém sendo uma indústria? Sim. E funcionou bem. Seja Estado, né? Sim. E funcionou bem, e com isso a gente conseguiu, aqui em Jundiaí, em 98, esses índices que estão agora colocados na lei de universalização do saneamento, que diz que em 2033 tem que se atingir 90% de coleta de esgoto, 99% de água, tal, que coleta de esgoto, nós atingimos isso em 98. Em 1998, Jundiaí já estava universalizado, porque tinha 100% de esgoto que era coletado, era tratado. E nós já tínhamos índices superiores a 90% de coleta de esgoto na cidade e índice próximo de 100% de água, que a gente vem mantendo esses índices até hoje. Né? Então, só que aí, logo depois que a nossa estação entrou em operação, nós nos deparamos com outro problema. Os nossos 2 outros municípios que estão aqui, a Montante, Várzea e Campo Limpo, haviam sido transferidos do município para a Sabesp. E aí a Sabesp não investia. Itupeva também. Itupeva também, a Sabesp não investia. Então, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos Jundiaí, já tinha feito o seu trabalho, Indaiatuba também havia feito as estações de tratamento de esgoto, que eu me lembro, Salto também já tinha feito, e tinha as da Sabesp que não tinha sido feito, né? Que era Itupeva, Campo Limpo e Várzea. E depois foi uma luta para que eles fizessem as suas estações, que depois acabou sendo concluída. Nessa sequência, na verdade, antes de Jundiaí, o Serju investiu lá em Indaiatuba para fazer uma pequena estação para motivar, estimular os outros municípios a investirem no tratamento. Aquela estação nem existe mais hoje, aquela estação do Tombador, ela foi desativada e aquele trecho foi incorporado à estação principal lá da cidade, né? Mas na sequência, depois de grandes volumes, né, de tratamento, nós tivemos Indaiatuba e Itupeva, né? Nós tivemos Salto mais para frente, e a derradeira foi a de Várzea Paulista, que começou a operar, se não me falha a memória, no finalzinho, 31 de dezembro de 2012. Tanto que os dados de qualidade de águas do Rio Jundiaí
em 2013, permitiram que fosse trabalhado o reenquadramento do rio, que o rio mudasse de classe para uma classe melhor lá no trecho de Indaiatuba. Porque é interessante essa questão do saneamento. O copo estava cheio e transbordando. Quando entrou o tratamento de Várzea e Campo Limpo, o copo sobrou espaço no copo. Então, sobrou espaço no copo como uma forma de exemplificar a capacidade do rio de se autodepurar. Sobrou espaço. Então, nós começamos a ter uma qualidade muito boa lá ainda. E propiciou, então, o reenquadramento e a utilização para abastecimento público. Né? Isso nem que se pensava lá no início. Lá. Nem se pensava. Nem se pensava no início. E aí, Indaiatuba, hoje se utiliza da água do Rio Jundiaí. A água do Rio A água do Rio Jundiaí para abastecimento. Salto tem um motor. Indaiatuba está construindo uma estação nova. E, estrategicamente, o Rio Jundiaí, lá para baixo, ele pode abastecer Itu também. Porque Itu é um dos municípios que tem pior situação de disponibilidade hídrica. E lá para baixo dá para fazer uma coisa boa. Nós estamos agora, no momento, todas essas ações que foram implementadas, trabalhando para aprimorar a qualidade do rio. Né? Ainda tem um pouquinho de gosto e odor, lá em Indaiatuba. Essa água demanda muito tratamento lá. E neste ano de 2025, nós já tiramos a vinda de chorume, que é um efluente gerado nos aterros sanitários, que são efluentes muito complexos e ricos em nitrogênio, amoniacal, já tiramos aqui da nossa bacia. E agora nós estamos investigando outras fontes que podem estar atrapalhando a qualidade da água do Rio Jundiaí. Então, é uma busca agora permanente de aprimorarmos a qualidade do rio para que os municípios possam se utilizar dessas águas, inclusive Jundiaí. Jundiaí atualmente tem uma demanda para melhorar a performance da estação. Porque na época que foi implantada essa concepção, e ela já tem, digamos, cumpriu a sua missão, na verdade, porque se a gente fala de 98 para cá, são 27 anos já de operação, né, nessa concepção, e agora com o rio num padrão de qualidade melhor, há necessidade, a cidade cresceu também, a população, há necessidade de se investir para uma concepção um pouco mais, com mais performance, né, e já pensando que existe abastecimento público a jusante. A estação de Várzea Campo Limpo já é uma tecnologia já mais atualizada, Indaiatuba também, Itupeva está passando por esse desafio também de melhorar lá a concepção de tratamento. E o município de Salto já deságua no Tietê, então ele não interfere tanto na bacia do Jundiaí, mas lá tem a indústria Eucatex também, que interfere na porção final lá e vem sendo objeto de ações de controle. Né? Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, acho que o Deogelmo vai lembrar, para aí também, o que favoreceu muito, viu, Dresa, nesse período de implantação das obras, a inflação era altíssima e o Serju tinha recursos em caixa. Pouca gente tinha recurso em caixa para fazer pagamentos à vista, 2, 3 vezes. Então, a negociação que a DAI fazia com os fornecedores era uma negociação fantástica. Nós fazíamos uma coisa que era o seguinte: nós abríamos uma conta no banco para cada contrato que a gente assinava. Então, hipoteticamente, vamos imaginar, se assinava um contrato de R$1 milhão, eu pegava R$1 milhão e abria uma subconta lá na CETES, a conta era subconta da CETES, para aquele contrato. E aí a gente pegava aquele dinheiro e aplicava. Naquela época, o Ari lembrou bem, era inflação maluca aí de 70%, 80%, né? Aquela coisa ao mês, não ao ano. Então, você punha R$1 milhão lá e contratava a empresa para executar a obra. Chegava no fim do contrato, você tinha 2, 3 milhões em caixa, porque a inflação era mais alta e a correção, né, a gente aplicava naqueles overnight, aqueles títulos que existiam na época,
E então o rendimento financeiro pagava a obra e sobrava dinheiro para fazer outra obra, né? E então a gente teve um período muito bom nesse sentido, de aproveitar o que havia de descalabro na economia, mas aproveitar a nosso favor. E isso possibilitou que a gente realmente andasse com as obras, conseguisse executar todas as obras. E lembrando agora que o Domênico está falando, o desafio agora no saneamento em Jundiaí é nós readequarmos a nossa estação às novas exigências da CETESB. Isso implica, na prática, a fazer uma estação nova. Ou seja, não dá para pegar esse sistema atual que existe, a gente não tem, até tem tecnologia para fazer isso, mas nós teríamos que fazer mais outros 500 ou 600 mil metros quadrados de lagoas, e é inviável economicamente falando. Então, hoje a gente já tem a tecnologia, a rota tecnológica de novo já definida, a CETESB acompanhou bem a gente nesse processo, e provavelmente nos próximos aí, 1 ou 2 meses nós estamos soltando um edital para projeto executivo do que será a nova estação de tratamento de esgoto de Jundiaí. Mas no mesmo lugar? Ou... Não, nós estamos com 2 opções de estudo, ou é do outro lado do rio, ou é antes da atual estação. Porque o aproveitamento desta estação atual não dá para fazer. Porque a gente teria que desativar, por exemplo, lagoas que estão lá, e aí nós interferiríamos gigantescamente na qualidade do rio. E como no início do ano a gente, nós, da DAI, mais CETESB, mais a CSJ, a gente trabalhou, a CETESB nesse aspecto foi muito exigente, a gente retirou, por exemplo, do tratamento de esgoto aqui da nossa cidade, o chorume que vinha de aterros sanitários da região. Então, isso melhorou muito a qualidade da estação, mas não atinge ainda os níveis que nós precisamos para que as outras cidades possam se utilizar dela. Eu não sei se esse dado é correto ou não, mas me chegou uma informação que Louveira também está pleiteando junto ao Estado uma outorga para captar água no Rio Jundiaí para tratar, para abastecer Louveira. Não sei se isso procede ou não. Mas você vê, nós teríamos água para abastecer todo mundo. Até a própria DAI tem um estudo de pegar parte da água que sairá da futura estação e trazer de volta e lançar aqui na represa. Porque, praticamente, né, essa nova concepção que nós estamos usando, essa água que vai ser lançada ao rio é quase que água tratada, quase que água potável. Chega muito próximo disso. Porque nós vamos remover todos esses nutrientes que causam odor, que causam sabor, a água, vamos eliminar tudo isso. O André, politicamente, como é que foi para você ser prefeito de uma cidade que tinha o rio mais poluído do estado de São Paulo e de repente está no meio de uma ação que desencadeou na despoluição desse rio? Teve algum efeito político? Teve muito efeito político. Aliás, não é só naquela hora, não. Esse efeito é duradouro, não é permanente. Muito, sim. Era um rio que qualquer pessoas que transitava em volta do rio não suportava. Imagina aquele pessoal que morava lá. É isso mesmo. Então, muito. Olha, acho que foi uma obra, um investimento, uma ação da comunidade de suma importância, exemplo para o Brasil. Eu tenho orgulho disso. Que bom. Em 93, Dresa, só para um parênteses, o doutor André assume a prefeitura de Jundiaí, o rio ainda era extremamente poluído, não tinha as obras da calha do rio Jundiaí, não tinham sido executadas, era comum a Vila Rio Branco inundar. Verdade. E inundava com o quê? Jardim da Com o rio totalmente poluído e entrando aquele esgoto na casa das pessoas. Então, o trabalho gigantesco que nós fizemos, eu digo, está aí de um lado fazendo os emissários de grande porte na beira do rio para jogar o esgoto mais para frente. E a prefeitura com as obras de ampliação da calha do rio, foi um sufoco naqueles anos 93, 94, até que a gente, graças a Deus, conseguiu resolver esse problema. Na marginal do rio, e pessoas só chegavam a parar a gente. Porque não suportava, vou ter que mudar daqui, ter que mudar. Falava, calma que vai chegar. Tá. Se eu posso dar um palpite, por claro. outro lado, conseguimos, o André, Jaime, todos conseguiram uma mobilização popular que eu nunca vi na minha vida aqui na cidade.
todas as pessoas, ou grande parte dos carros de Jundiaí, tinham o que a gente chamava na época de colante, né? Colante, que era um adesivo com o bagre, falando, eu apoio a despoluição do Rio. Estamos recuperando o Rio. Estamos recuperando o Rio de Janeiro. E mobilizou uma sociedade toda, né? Isso. E a gente era objeto de chicana, não era isso? No fim, a população apoiando. Né? Eu lembro, eu estava comentando com o pessoal até antes de nós começarmos a gravar, que impactou muito para mim, logo que eu cheguei na DAI em 93, um muro que tinha pintado ali próximo da Duratex, onde é hoje lá o Multimodas, e estava escrito assim, Jundiaí, 2 pontos. Cheira quando venta, fede quando esquenta, ou cidade lazarenta. Aquilo demonstrava o que era o Rio Jundiaí. Né? E a cidade abraçou. E olha só, como você fazer esse tipo de obra, você tem um impacto muito grande na população. Eu não lembro de nenhum prefeito de Jundiaí que tenha saído com o índice de aprovação que o André saiu em 96. Né? Era o prefeito mais bem avaliado do Brasil. E isso aí, o grande impacto se deve a essa foi a despoluição do Rio e mais um outro conjunto de coisas que foram feitas, mas o impacto da despoluição do Rio foi espetacular. E eu estaria na Folha de São Paulo como mais bem avaliado. Que bom. E aí, a indústria, você acha, Araí, você acha que se arrepende disso daí? Como que hoje, depois de quase 30 anos? A rigor, essas indústrias, quer dizer, o que aconteceu junto com essas coisas todas que aconteceram, nós tivemos a entrada, nós tivemos o governo Thatcher, nós tivemos o governo Reagan e nós tivemos o neoliberalismo chegando aqui. Então, essas indústrias que eram os grandes contribuidores, foram os grandes contribuidores, não estão mais em Jundiaí. Essas indústrias acabaram, até porque o conceito de layout dessas indústrias era um conceito de pirâmide, né? Você fazia uma construção e aí ela ia durar o resto da sua vida. Hoje é muito diferente o conceito de indústria, né? Você faz uma indústria, se você tiver que tirar ela do lugar, você solta parafusos e leva embora. Então, eu acho que vamos dizer assim, a grande herança para nós, e é muito bacana esse trabalho que você fez, está fazendo, parabéns, né? A grande herança é nós, velhinhos, podemos contar o que foi essa experiência. Se a gente conseguir trazer para Jundiaí novas experiências e que mobilizem a maneira que foi mobilizado Jundiaí, com a transparência que foi feito o processo, seria maravilhoso. Se me permitir um complemento, eu gostaria de complementar, porque ela foi importante para essas empresas enquanto estiveram aqui, né? Cada uma foi embora decorrência de uma razão. Sim. Eles foram, a Sica foi para onde estava o tomate, a Flecha foi para onde estava o melaço da cana, lá na Pederneiras, a Sica foi para Goiás, a Duratex foi lá para a região de Botucatu, onde concentrou lá as suas atividades produtivas, né? Mas a cidade ficou com uma infraestrutura que era uma das cidades com maior potencial atrativo de empreendimentos. Porque pouquíssimas cidades no Brasil dispunham de uma infraestrutura de saneamento que Jundiaí dispõe até hoje. Né? E isso é um dos grandes atrativos de Jundiaí. E eu acho que se você comparar o Parque Industrial de Jundiaí do final do Serju e hoje, você vai tomar um susto. Porque muita gente veio para cá, muito por causa desse tipo de coisa. E ninguém pensa em sair daqui. Isso. Ninguém pensa em sair daqui. É justamente por conta daquele conceito que você falou inicialmente, quando você estava lá na SICA. Ao invés de eu estar gerindo um tratamento de efluentes, tratamentos dentro da minha empresa, eu passo para o poder público que já existe uma estação que trata todo mundo junto. Né? E seguramente trata mais barato do que o meu. Porque o tratamento de efluentes dentro de uma empresa, ela é fora do negócio. Né? O negócio é produzir tomate, foco no tomate. O tratamento de esgoto, o tratamento de efluente vai ser foco da DAI, da Companhia de Saneamento de Jundiaí, ou outra, que opere o sistema de tratamento. Né? Então, isso foi um diferencial muito grande, jogou Jundiaí
num patamar fabuloso assim para captar investimentos, né? Foi muito bom para Jundiaí. A verdade é uma coisa muito verdade que você está falando. Eu dificilmente eu saio daqui de Jundiaí, eu saía muito antes. Mas há uns 2 anos, um ano, fui para o Rio, peguei o avião ali. Você olha Jundiaí de cima, muito diferente de Jundiaí de 20, 30 anos atrás. Muito diferente. É uma cidade moderna. Porque veio o modernismo para cá. Mas foi investido nisso. É uma utopia a gente pensar no Rio Jundiaí classe 2? Eu diria que o trecho abaixo de Itupeva é um trecho que tem uma grande capacidade de autodepuração, né? No caso das corredeiras. Pela configuração Sim, geográfica, né? E a partir do momento que Jundiaí der esse salto de tecnologia, performance no tratamento, possivelmente a gente possa ter. Porque, para alguns parâmetros, o oxigênio lá é um oxigênio de classe 2. Já existem parâmetros, então. Existem parâmetros. O rio, ele é piscoso lá de Salto até lá para cima de Campo Limpo. Então, qualquer trecho do rio que você for observar em algum determinados dias, você vai ver alguém com uma varinha lá pescando. Então, em termos de oxigênio, ele é um rio que está, vamos dizer assim, numa condição sanitária interessante, muito interessante. Agora, a quantidade de matéria orgânica, e aí ela é muito dependente de Jundiaí, porque a maior carga poluidora é Jundiaí. Se Jundiaí novo patamar aí de performance, nessa condição, o rio vai melhorar muito aí para baixo. E a DAI vai fazer o seu papel, o seu dever de casa, Angel? Sim, a gente está empenhado nesse sentido. A gente vem conversando muito com a CETESB. A gente procurou, hoje no mundo, as melhores tecnologias que existem para que a gente possa ter um efluente. Ao ser lançado no Rio, a gente vai lançar efluente como se estivesse lançando no Rio classe 1, não como classe 2. Ou seja, vamos melhorar muito. A ideia é melhorar muito mesmo esse empenho padrão de lançamento. A gente já melhorou com a retirada aqui do Chorume, já melhorou bastante. E nós vamos chegar, daqui 2 anos e meio a 3, a ter uma estação que vai ser uma das mais modernas do mundo, com toda certeza. Que bom, que bom. Ou seja, né, na minha impressão é que, a partir de agora, o nosso foco em relação, a partir do que o Deljamo falou, o nosso foco em relação à qualidade do rio está mais focado na poluição difusa. Ou seja, está focado na área impermeabilizada que nós temos e na quantidade de água que chega no rio numa situação de chuva. Em vazamentos também. Isso. Porque depois que foi implantada a estrutura dos tratamentos, o foco agora é toda essa trama de rede hidráulica que nós temos, que ela funcione bem. Sim. Porque, diferentemente da água, a água, quando dá um vazamento, ela vai jorrar, vai aparecer embaixo do asfalto. Em algum lugar ela vai aparecer e vai consertar. O esgoto não. O esgoto ele corre no fundo dos vales. Dificilmente alguém vê um vazamento se não for por monitoramento na qualidade das águas. Então, esse é um salto também que nós temos que dar. Esse é um grande desafio assim, para a gestão da qualidade. E, infelizmente, a gente tem que trabalhar, infelizmente ou felizmente, temos que fazer uma coisa por vez. Né? Sim. Nós temos que dar esse salto lá e precisamos, paralelamente, organizar essa avaliação, esse monitoramento para ver a poluição difusa do sistema hidráulico, porque não é incomum, né? Um coletor-tronco entupido, uma capivara dentro da tubulação, um boi dentro da tubulação, como já apareceu. Um boi dentro da estação. Apareceu um boi na entrada da estação lá. Então, isso não é morto. Não é. É claro que é incomum, mas é uma coisa que ocorre. Sim. Né? E a gente precisa estar atento para tudo isso. A população de esgoto? Esgoto, 2 metros. 2 metros. Um boi dentro. A nossa porção final lá no bairro do Varjão, ela atravessa com 2 metros. 2 metros, né?
Inclusive, foi uma das dificuldades que a gente teve, foi encontrar quem fizesse a tubulação. Na época do Serju, né? Sim. Você lembra disso? Né? Na época, nós não tínhamos fabricante no Brasil que produzisse tubo desse diâmetro. Nós fomos o primeiro município a comprar tubo de esgoto desse diâmetro, 2 metros. Na época, nós tivemos que incentivar uma empresa local aqui, que fosse buscar tecnologia na Alemanha, para produzir o tubo que nós precisávamos. E dissemos, não, se você montar a fábrica, a gente garante a compra. Né? Porque não tinha concorrente, então a gente garante a compra, mas tem que montar a fábrica. E o empresário foi, investiu e acabou fornecendo a porção final para nós ali do receptor de âmbito de maior porte. Perfeito. Ou seja, para resumir, o desafio não acabou. Não acabou. É uma continuidade. Mas, gente, eu, em nome da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, coordenando aqui o AJ Conecta, eu agradeço muito o depoimento de vocês. Eu tinha muita vontade de fazer esse podcast aqui para a gente deixar, como o Araí falou, para as futuras gerações, né, o exemplo que todos vocês deram. Parabéns e uma boa tarde para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos aqui a oportunidade.